Bom, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui e não me conhece ainda, e deixa eu apresentar essa série, para depois a gente passar para a nosso grande desejo hoje, de que é ouvir a Lulu falar. Meu nome é Henrique Bueno, eu tenho 40... Engraçado, Lulu, eu estava falando isso esse final de semana. Já tem quase um ano que eu falo que eu tenho 43 anos. Eu fiz as contas, eu tenho 42, eu me confundi no meu aniversário. Eu tenho 42 anos, eu sou pai de 3 meninos, moro no litoral do Paraná, aqui em Antonina, na minha opinião, a joia desse estado do Paraná, uma das grandes joias do Brasil. Eu sou formado em Direito, advogado por muitos anos, executivo do mundo jurídico, em grandes empresas em São Paulo, e já tem mais ou menos 8 anos que eu troquei completamente a minha vida, eu passei por uma transição de vida e de carreira, quando eu conheci o professor Tal Ben-Shahar, quando eu me formei em Psicologia Positiva e me tornei, então, especialista em Psicologia Positiva, e hoje me dedico a esse estudo e a disseminar esse conteúdo através do meu instituto, do Robin Institute Brasil, também do World Happiness Fest aqui no Brasil, e workshops e palestras em empresas aqui e fora. E nessa trajetória, eu tenho conhecido muita gente, eu passei o ano 2018 inteiro traduzindo o Certificado Internacional em Psicologia Positiva do Robin Institute, trouxe daqui para o Brasil, e quando essa crise começou, né, logo no início da nossa segunda turma do Certificado Internacional aqui, eu tive uma conversa com a Megan McDonald, e nós decidimos que o mundo estava pedindo para a gente tirar da vida apenas o que a gente precisasse, e para que a gente doasse tudo o que a gente pudesse. E foi a partir daí que eu decidi que aqui no Brasil a gente ia entregar gratuitamente um curso, chamado curso Vivendo com Leveza, um curso para que nós possamos, de uma forma simples e suave, desenvolver uma prática de mindfulness através de 30 dias, né, um curso feito pela Megan McDonald, de um brilhantismo, de uma simplicidade incrível, e também decidi iniciar essa série, Felicidade em Tempos Difíceis. Não com a ideia de que, a partir de agora, porque existe a ciência da felicidade, nós vamos poder ser feliz o tempo inteiro e essa crise, puxa, que crise maravilhosa. Não, mas como que através das nossas escolhas e comportamentos, a gente pode construir um pouquinho mais de positividade, um pouquinho mais, fazer escolhas melhores, mesmo com a crise, né, apesar da crise. E tive a honra, tenho tido a honra de falar com grandes nomes da psicologia positiva mundial. O Tal Ben-Shahar esteve aqui comigo um dia, a Maria Sirois, a Megan McDonald, eu já falei também com a Caroline Miller, falando sobre garra, com a Fátima Doman, com pessoas incríveis, e hoje eu tenho a honra de trazer aqui a Lulu Carter. Inclusive, ela vai me deixar super à vontade aqui hoje, porque geralmente eu fico super atento para conseguir traduzir tanta sabedoria, né? Então vem aquela sabedoria no inglês, eu tenho que parar, refletir, traduzir, e fico realmente muito tenso, né? Muito concentrado durante o encontro. A Lulu é brasileira, a Lulu fala um português lindo, ela mora nos Estados Unidos. Eu conheci a Lulu através de uma grande amiga comum, que é a Phoebe Atkinson. A Phoebe Atkinson é uma personagem fundamental do Robin Institute Global. Ela é a pessoa que trabalha com o que a gente chama de sociometria, né? Como é que nós criamos relações onde as pessoas possam se engajar, se aproximar e aprender. E ela conheceu a Lulu e apresentou a Lulu para mim. Eu estou tendo a honra, eu falei para ela agora no comecinho, parece que eu já a conheço há anos, mas eu estou tendo a honra de trazê-la aqui para a gente estar junto nessa série e já conversando também, que a gente vai estar junto em muitos outros projetos juntos. A Lulu, eu vou deixar ela se apresentar, porque a história dela é incrível. Ela está falando dos Estados Unidos, ela está em Miami, né, Lulu? Perto de Miami, né? Perto de Miami, Perto de Miami. A Lulu, para vocês terem uma ideia, né, além de tudo que ela faz, ela vai contar um pouquinho aqui, o evento do Tal Ben-Shahar nos Estados Unidos, né, do Happiness Academy, do curso que ele tem, existe um encontro presencial, a Lulu que cuida de tudo, né, então ela que garante que as pessoas tenham a aprendizagem que precisa, a experiência que precisam então ela é a pessoa, braço direito do Tal Ben-Shahar quando ele leva o curso dele do online para o presencial. E ela trabalha com a psicologia positiva, mas num formato incrivelmente complexo, né? Conectado com outras ciências, com outros componentes que eu vou deixar ela falar para vocês. Então, com vocês, obrigado de novo todo mundo que está aqui. A gente vai passar mais ou menos 50 minutinhos juntos, então eu espero que todos consigam ficar até o final. Eu sei que é segunda-feira, antes do almoço, é uma correria para todo mundo nesse novo modelo de vida, mas fiquem com a gente, que a Lulu vai falar de que forma a gente consegue conectar, ou deve, ou poderia conectar o luto com a felicidade. Lu, mais uma vez, é uma absoluta honra estar com você, muito obrigado por estar aqui,
E agora eu vou ficar dividindo comentários meus e de todo mundo que está assistindo, e o palco é seu, o show é seu. Obrigada. Então, Sueli acabou de entrar, eu vi que o Douglas também está aí, a Cacá, são pessoas que viveram comigo uma vida incrível e conhecem muito de mim, mas para quem não conhece, eu sou uma pessoa muito complexa. Eu sou uma pessoa que eu nunca quis estar dentro da caixa. Então, eu sou uma pessoa que a gente diz fora da caixa, né? Então, eu tive uma formação muito complexa. A minha primeira formação foi em artes. A minha segunda formação foi em fonoaudiologia. A minha terceira formação foi em psicologia. A minha quarta foi em educação. Então, eu formei um pacote, né? Então, eu gosto de falar que eu trabalho um trabalho holístico, porque eu não consigo me ver trabalhando numa linha só. Até porque eu atendo muitas pessoas que não são dentro da caixa, são fora da caixa, né? E o que é ser fora da caixa? Acho que o fora da caixa é aquele que não se conforma, sabe? Ele não tem uma conformação. Ele não somente escuta, ele também não somente fala, ele quer os dois. Ele quer um diálogo. E eu cresci nesse país maravilhoso que é o Brasil, que eu amo, que é o meu país materno, né, paterno, mas foi um país que me questionou muito. Então, eu fiz essa mudança para os Estados Unidos, numa época que eu achei que os Estados Unidos estava vivendo um período bom de questões sociais, justiças sociais. Foi um país que eu vi se transformando ao longo do tempo. Eu já estou aqui há 25 anos, é muito tempo, né? Mas, nesse percurso de vida, como terapeuta, como artista, eu conheci meu marido no Brasil, nós já estamos há 26 anos juntos, ele trabalha com viagens, e aí eu comecei a fazer currículos educacionais para as universidades americanas. Então, há praticamente 25 anos, eu estou viajando, mas assim, muito, né? Assim, extensivamente, às vezes 11 países ao ano, 9 países ao ano, 7 países ao ano, e aprendendo sobre as culturas também, porque às vezes a gente cresce e cresce com uma visão da vida, né? Então as culturas elas vão te abrindo outras visões e como a gente percorre esse caminho da vida de outras maneiras. E falar sobre o luto para mim é uma honra porque é um assunto de estigma, é um assunto que as pessoas não querem falar, é como se fosse uma doença. Falar do luto assim, não, eu não estou passando pelo luto, eu não quero falar sobre o luto, eu não quero chegar no luto, eu não quero passar pelo luto. Mas é uma coisa que a gente passa e a gente passa todo dia sem perceber. Assim como a gente passa sobre a felicidade todo dia e às vezes não percebe o quanto somos felizes. Então, o luto é um assunto complexo, ele é um assunto profundo, ele é um assunto sensível. Por quê? Porque se você vai estudar o luto como Freud, o luto como Nijinsky, os poetas, os filósofos, você vai perceber que o luto ele não tem uma descrição única, porque nós somos diferentes. E cada um de nós vamos vivenciar o luto de uma forma completamente diferente. Até porque, aí eu vou entrar um pouco na psicologia do psicodrama, nós vivenciamos os papéis, e para cada papel que vivenciamos, nós temos um luto, e esse luto é diferente. Então, perder uma mãe é o luto da perda da mãe. Por quê? Porque eu estou perdendo o papel da filha. Né? Se eu perco um marido, eu estou perdendo o papel da esposa. E esses papéis são diferentes. O papel da filha é diferente do papel da esposa. Perder um amigo que é muito perto de você,
ou um amigo que você já não vê há um tempo e já não se relaciona mais, porque vocês cresceram separadamente. Então, esses lutos são diferentes e eles são vividos de formas diferentes. Eu gosto de trazer o psicodrama, porque o psicodrama ele permite que você viva o luto de uma forma psicodramática, né? Então, como é que é viver o luto de uma forma psicodramática? Você pode ter ainda a conversa, a comunicação com o que a gente chama da cadeira vazia. Ou seja, você pode colocar a pessoa que você perdeu, ou o animal que você perdeu, ou o trabalho que você perdeu, né? Porque o luto está relacionado à perda e à dor da perda. Então, você pode colocar o papel do namorado, da namorada, do primeiro amor que se acabou, e você pode conversar com esse papel. Ô Lu, e tem um comentário da Priscila aqui, que depois veio até compartilhado pela Adriana Toffoli, que os tempos que a gente está vivendo tem um luto das nossas expectativas para o ano também, né? Claro. Que gracinha. Teve um anjo que passou por aí, né? Desculpa que eu acabei de ser invadido aqui no meu escritório, viu, gente? Então, esse a gente vai falar, se chama o luto coletivo, tá? Mas antes de entrar no luto coletivo, eu vou entrar nas 3 fases que eu desenvolvi no meu trabalho de luto, porque eu já trabalhei com pacientes terminais, que a gente chama o luto antecipado, que é o luto que a gente sabe que a pessoa vai morrer, né? Ou o trabalho que a gente sabe que vai perder. A gente, às vezes, tem esse luto antecipado, que a gente já começa a sofrer mesmo antes da perda concreta, né? Depois a gente tem a oportunidade do luto consciente. O luto consciente é o luto da consciência de que você vai passar por esse processo. Ou seja, você não faz um processo de negação. Você vai sentir a dor. E você vai sentir a dor de que maneira? Da maneira que você estipular essa maneira. Porque a gente pode, sim, entrar no outro luto, que é o luto do cuidado. Como é que a gente vai se cuidar? Como é que a gente vai se perdoar? Né? Como é que a gente vai lembrar de tomar água? Porque, às vezes, a dor é tão grande que as mínimas coisas você esquece. Né? Porque você perde a motivação, você perde a energia, você perde a sua identidade. Existe uma perda muito grande de identidade. Né? Você vê, eu estava projetando todos esses eventos e eu estava me lançando no mercado para falar, para atuar, e de repente nada acontece. Tudo desmorona, mas se você não tem a consciência do luto, se você não tem o cuidado com o luto, então você fica numa situação difícil, porque eu gosto de dar para as pessoas que eu trabalho caixas de ferramentas, né? Que a gente chama dos tools. Você precisa ter uma caixa de ferramentas para se cuidar, para você se olhar. É muito mais fácil a gente olhar para o outro, cuidar do outro, querer ajudar o outro, né? A gente nesse nosso caminho de vida da psicologia positiva, a gente sabe muito bem da importância de ajudar o outro, mas a gente não fala tanto de como a gente tem que se ajudar, como a gente tem que se amar, como a gente tem que se completar, como a gente tem que chorar junto, eu e eu, não de uma forma narcisista e nem de uma forma egoísta, mas de uma forma do cuidado do meu ser, né? Como é que eu vou passar por esse período, porque é um período que não tem período, pode ser um período de toda a vida, pode ser um período de uma semana, pode ser um período de 3 meses, pode ser um período de 3 anos. A gente não pode julgar ninguém, a gente não pode criticar ninguém,
porque tem gente que não vai admitir que está em luto, tem gente que vai preferir colocar tudo na prateleira, né, dentro da caixa, para não lidar com esse luto nesse momento, e a gente tem que respeitar. Uhum. A gente tem que respeitar porque não é todo mundo que tem os tools para utilizar naquele horário, mas eles vão encontrar uma maneira, porque o luto ele tem que ser vivido. Isso é uma certeza única, como terapeuta, ele tem que ser vivido. Por quê? Porque se ele não for vivido, ele vai vir em formas de disfunções, como o vício e os comportamentos adictos. E se eu não estiver falando a palavra certa, você me corrige, tá? Tá perfeito. Adictos, porque aí a comida vai virar o que... Né? Porque você tem que fazer a sua regulação. Isso é uma coisa que o corpo faz, a mente precisa, o espírito precisa, é como se regular. Então, ou você vai se regular fazendo shopping, ou você vai se regular comendo muito, ou você vai se regular não comendo, porque também tem esse oposto da anorexia, né? Mas existe a... É, exatamente, você tem que colocar o oxigênio primeiro, não tem jeito. E tem mesmo que se encontrar, né? Não pode se evitar. Às vezes as pessoas vão no relacionamento e também a codependência do outro, né? Achando que o outro vai também te ajudar e o outro é importante. A gente vai falar sobre a questão do luto, do compartilhar, o compartilhamento desse luto, mas a gente tem que cuidar desse luto. E esse luto, como eu disse, ele é um luto diário, porque às vezes você faz uma programação para um dia e de repente cai uma chuva, um temporal, que muda o seu percurso, e aí você não pode encontrar com a pessoa que você queria, ou você não pode dar o suporte que você queria, ou você não pode ter o suporte que você queria, e aí você fica com uma chamada melancolia, né? Que é considerado o luto curto. A melancolia é um luto curto. Uhum. Né? E se ele também não fosse cuidado, pode entrar numa depressão, né? Porque a tristeza, quando ela vai se acumulando, o cérebro também vai fazendo as correntes, os networks, e vai ficando difícil de você encontrar as passagens para a felicidade. Uhum. E na minha vida, o meu primeiro luto que eu pude vivenciar foi o meu luto da separação da minha família de São Paulo, quando eu fui para o Rio. Eu tinha 9 anos de idade. Uma criança de 9 anos, ela não entende, porque, sabe, ela entende, mas ela não entende emocionalmente ou cognitivamente por que ela não vai ver a avó todos os dias. Ela está acostumada com a avó era a segunda mãe, né? O avô era o pai também, que estava ali junto, que estava presente, que estava cuidando dessa criança, e de repente essa criança é tirada de um canto, vai para o outro, então você sente o luto, só que você não pode descrever o luto. Uhum. E a criança ela não consegue descrever, né? Porque ela não tem ainda a capacidade verbal. Então, o que acontece? Ela começa a desenvolver uma característica de ansiedade. Um adulto ansioso é uma criança ansiosa. Só que o adulto ele cresce, depois ele vai entender que o que ele sentia era uma ansiedade. Né? E a ansiedade hoje em dia é um tópico sozinho, né? Que a gente tem que trabalhar também, é um tópico sozinho, que é além do medo, né? Porque o medo, aí você vai para neurologia, neurobiologia, entender a amígdala, o córtex, né? Entender que a gente é animal, que a gente tem medo para se proteger, a gente não pode viver uma vida simplesmente intelectualizada, achando que a gente tem o controle de tudo, porque a gente não tem, né? Você vê o que aconteceu
no Setembro 11 aqui nos Estados Unidos, as pessoas trabalhando normalmente dentro de um escritório e um avião invadindo um prédio, e um prédio caindo, né? Sem esperar. Então, criou-se toda uma ansiedade nessa cidade de Nova York a partir do medo do inesperado, do terrorismo, né? A violência no Brasil. Quantas vezes, quando eu morava no Brasil, eu tinha medo de sair e não voltar? Né? Então, tem essas coisas que vão mexendo com a gente, tem fantasias que a gente traz também, e tem coisas que são reais e que a gente tem que lidar com esse real. Inclusive, eu estou tendo uma microfonia aqui. No webinar recente, um dos grandes estressores que a gente passa, né, é exatamente quando a gente sente que a gente perdeu a nossa posição de controle, né? Que é um pouco o que a gente está vivendo hoje, né? De repente tudo mudou e você não controla mais nada, né? Você tem que esperar a natureza voltar a permitir que a gente faça o que a gente volte a fazer, né? É interessante você falar isso, porque, na verdade, o que a gente tem controle? Né? E também, assim, essa coisa do corpo, né, da fisiologia, quando que você controla quando você vai no banheiro? Quando é que você controla quando você está com fome? Essas coisas são muito... Tem o automático, né, mecânico da coisa, mas também tem o espontâneo. Eu acho que a gente não perdeu o controle, eu acho que a gente perdeu mais a espontaneidade. Porque as coisas passaram, já não eram tão espontâneas, né? E agora é uma coisa que a gente perdeu. A gente não está podendo se abraçar, a gente não está podendo se ver na hora que quer se ver, a gente não é assim mais, né? Por causa desse medo do invisível. Nós temos um inimigo que é invisível. E você não sabe quando que você vai se esbarrar nesse invisível, né? Então, Lulu, deixa eu te pedir uma gentileza, uma coisa que eu acho que é muito, muito importante nesse momento, né? Então, tá clara a presença do luto, né? Desse lado na nossa vida, algo que nos acompanha o tempo todo em níveis diferentes, experimentados de acordo com a experiência individual de cada um. Então, isso faz parte. E quando a gente conecta com o Inspire, né, com o modelo de bem-estar do Tal Ben-Shahar, o emocional fala exatamente sobre isso, que o primeiro passo para você viver mais bem-estar emocional é você aceitar todas as emoções, que é o que muita gente acaba não fazendo com o luto. Finge que não está sentindo e não aceita, e não vive, não experimenta o luto. Então a primeira parte é a gente entender a importância do luto na nossa vida e do nosso jeito aceitar e viver esse luto. E tem uma outra parte dentro da dimensão emocional do bem-estar, que tá bom, eu aceito as emoções e eu ativamente busco mais resiliência e mais positividade, né? No cérebro que, via de regra, né, biologicamente, evolutivamente, está muito acostumado a ignorar um pouquinho as coisas boas e a focar no negativo, né? E aqui a gente vem até no que a Adriana falou, né? Se o luto é uma constância, se o meu cérebro naturalmente foca no negativo, a gente entende que aceitar a emoção, aceitar o luto é um passo fundamental para a gente poder viver melhor e construir mais bem-estar emocional. E a segunda é construir positividade. E aí, como é que a gente faz isso? Então, eu acho que primeiro é mudar esse conceito que o luto é alguma coisa negativa. Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque eu sou o que sou por causa do meu luto. Ponto. Sabe? As minhas perdas me transformaram. As minhas perdas me deram motivo para conhecer outras coisas. E o Daniel Tamazullo, um professor, ele é professor da Universidade de Atlanta, ele fala que uma porta fecha e outra abre. Nada na vida vem sem o ganho. Tudo que a gente perde, a gente ganha. Um objeto não ocupa o espaço no mesmo tempo.
O meu divórcio foi um divórcio muito complicado, foi um divórcio que durou 6 anos. Eu sofri muito, foi uma perda muito grande do sonho, da casa, do filho, da família, da possibilidade de crescer essa família. Foi muito devastador. Mas depois do meu divórcio, eu conheci o meu marido, que eu já estou há 26 anos juntos, Adam Carter, e foi um ganho tremendo na minha vida, né? A morte, ela tem um ciclo, e a gente esquece disso, porque a gente fica na morte como um fim, e a gente não vê a morte como um ciclo natural da vida. Por que a gente está envelhecendo? Porque a gente está morrendo todos os dias. E não adianta botar silicone, não adianta botar botox, não adianta botar tudo para cima, porque é o processo natural. A gente vai envelhecer, né? Então, eu vou agora trazer um pouco da Spire. Só um comentário aqui, Lu, que o Tal Ben-Shahar fala muito isso, né? Ele fala, quando ele fala sobre as emoções, a gente inventou, né? Criou esse hábito de falar de negativa e positiva, mas todas elas são biologicamente fundamentais. A gente vive por isso, é uma necessidade biológica para a gente viver essas emoções. E ele conta até uma história que eu adoro, que eu conto sempre nas minhas aulas sobre o que a gente costuma falar para um filho mais velho quando ele sente raiva do irmãozinho. A gente tende a falar para ele, filho, que coisa feia sentir raiva do seu irmão. E o Tal Ben-Shahar fala uma coisa que eu adoro, eu carrego comigo. As emoções, sentir, qualquer que seja as emoções, é algo completamente amoral. Está fora da esfera de estar certo ou errado. Você sente, porque você é de carne e osso, porque a gente é ser humano. Então, sentir todas as emoções é parte fundamental da nossa experiência como seres humanos. Então, aceitar as emoções é o primeiro passo para você se libertar delas e poder começar a fazer escolhas. Então, eu sinto, eu consigo identificar o que eu estou sentindo, é luto, é dor, é medo. E tá tudo bem, eu sou humano. Eu estou sentindo luto porque eu perdi uma coisa importante, porque eu estou com 17 viagens de encontros, workshops e palestras que eu ia dar esse ano, todas suspensas, sem data para agendar. Então, é normal. Tá tudo bem, eu sou humano, eu aceito. Eu começo. E quando você faz isso, ao invés de negar a emoção... Eu vou tirar essa palavra normal. Eu vou colocar a palavra saudável. Saudável. E quando você aceita, ao invés de negar, você abre espaço para criar mais opções, né, para encontrar outros espaços. Isso, até porque o luto ele vem com raiva, sabe? Eu já trabalhei aqui se fala hospices, né? Lugares que as pessoas vão para morrer e você vê a família, você vê que tem muita briga de família quando um ente querido está morrendo, quando não é a hora de brigar, né? Mas você vê porque todas as emoções elas vão se percolando e aí chega uma hora que explode. Ela explode. Porque é difícil. Porque como que você vai perder uma pessoa que você ama? Como assim? O cérebro não compreende. O cognitivo emocional não compreende. Você pode dizer, morreu. Não, não morreu. Sabe, não caiu a ficha, não estou compreendendo o que é isso. Porque eu não sei o que eu vou fazer com isso. Mas a gente entende também que a gente sobrevive. Né? E não vou dizer que a gente pode sobreviver melhor, mas a gente pode viver melhor. E a gente pode até thrive, né? A gente pode até acelerar o processo. Para mim, estar hoje aqui falando com você, não é sobrevivência, é vivência. Né? Então, o que a gente está vivendo no mundo hoje, que eu não quero perder um foco, é um luto coletivo. E por que isso é negativo? Interessante, eu tenho uma cliente que ela perdeu o filho de 19 anos por causa de droga. Ela tem 5 filhos. Depois ela perdeu um outro filho de suicida. Perdeu a esposa desse filho suicida, que também se suicidou. E, recentemente, ela perdeu um outro filho que ela encontrou caído no banheiro. Você pode imaginar? Eu não posso. Tá? E eu estou sempre em contato com ela. E eu perguntei para ela, como é que você está agora? Ela falou, eu estou bem.
Ela falou, pela primeira vez na vida, agora, nesse momento, depois de tudo isso, eu estou dormindo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não estou sozinha. O mundo todo está em luto. Porque não sou eu que perdi. Tem essa coisa também, que eu chamo do luto compartilhado. Essa coisa de entender que não é só a gente que vai perder, todo mundo vai perder. Mas existe essa fantasia do outro. Tem até um filme muito bom nos Estados Unidos que se chama The Others. É onde você acha que o outro vai ter câncer, o outro vai ter acidente de carro, o outro vai perder o trabalho, mas você não, você vai ficar bem, vai ficar feliz o tempo todo e vai estar sempre monitorando a sua vida como se fosse uma caixinha de felicidade. Não. É por isso que eu gosto da psicologia positiva, porque a psicologia positiva ela vai permitir você ficar com o que tem das emoções, que seja ela de agressão, de raiva, de tudo, mas também que possa olhar para as outras emoções que também estão acontecendo, né? Porque também tem muita coisa acontecendo. Tem o dia amanhecendo, tem o sol nascendo, tem o sol se pondo, tem os passarinhos, tem os animais que nos ajudam, tem os amigos que nos ajudam, que a gente fala no inglês elevating each other, né? No momento de tristeza, a Phoebe estava lá para mim, estava me elevating, eu tinha as minhas melhores amigas elevating, Alexandra, Paula, minhas primas, minha tia, Maria das Graças, que está me escutando, Douglas, sabe? São pessoas que vêm para colocar você para cima. E a gente precisa disso, porque a gente não pode achar também que sozinho a gente vai conseguir. Tem o luto da consciência, sim. Tem o luto do cuidado pessoal, sim. Mas tem o luto coletivo que todo mundo está se ajudando. O George Floyd, na linha do psicodrama, ele foi um protagonista. Ele não é nem mais o George Floyd. Ele é um protagonista que o mundo escolheu para fazer um sociodrama. O que a gente está vivendo é um sociodrama. Chega! As pessoas estão cansadas, né? Chega dessa coisa de que eu posso comer salmão, mas eu não estou nem aí o que o outro vai comer. O outro vai comer aquilo que tem para comer, e alguns nem têm para comer. Né? Então, essa humanidade hoje que está vivendo esse luto, que possa ser um luto positivo, que possa ser um luto de crescimento, que possa ser um luto de compaixão. É lindo ver um jovem. Os jovens hoje, eu tenho muita fé nos jovens e muita fé nas crianças. Porque essas crianças, esses jovens tiveram pais mais conscientes do que os da minha geração, das gerações passadas, né? Onde o poder era visto como liderança de ego. Hoje o poder é o amor. Hoje quem ama é rico. Hoje quem compartilha a empatia, a compaixão, são pessoas riquíssimas. Porque no final o que a gente tem? A gente tem um ao outro. Né? E você vê isso. Outros lutos que aconteceram compartilhados foi Setembro 11, outros lutos foram o Holocausto, os holocaustos. Mas hoje em dia, ainda existem genocídios na África. Né? A crueldade ela existe de uma maneira muito grande, mas a bondade também. Eu acho que se o negativo fosse maior que o positivo, as notícias não se repetiam tanto. Elas seriam mais diversas. Infelizmente, as notícias não são para as coisas boas, porque tem muita coisa boa acontecendo. Né? Quando você fala dessa questão do todo, né, de que as coisas acontecem, um dos primeiros webinários que a gente fez aqui nessa série, para quem está aqui, ele está disponível no YouTube, foi com o professor Michael Siga, que é um dos grandes nomes, né, quando a gente se fala de sentido e propósito. E ele diz uma coisa que eu acho interessantíssima, né, que o nosso cérebro está tentando construir sentido das coisas,
sempre no olhar de o mundo me servindo, né? Eu sou o protagonista, eu sou o personagem principal, e tudo acontece. Por que isso aconteceu comigo? Né? Então a gente está sempre Exato. construindo sentido nas coisas através desse olhar. E no mundo, no universo, em tudo, as coisas estão acontecendo porque estão acontecendo num cenário de sentido muito maior. Então a perda, ela faz total sentido para o universo, para a natureza, para a vida. Né? Faz parte da realidade, as coisas vão acontecendo. Só que a gente para olhar e a gente atribui isso a algo meu. E aí vem aquela sensação, né? E aquela pergunta, né? Por que isso aconteceu comigo? Né? Uma pergunta difícil de lidar, que é muito comum no luto, né? Olha, eu como educadora infantil, eu estou muito contente com o fato que os pais estão passando tempo com os filhos, sabe? Eu estou muito feliz, porque essa coisa de que tem que sair o tempo todo e trabalhar e tá busy, 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 e as crianças meio que, sabe? E aí, de repente, tudo para e os pais têm que ficar em casa com os filhos, e os casais têm que se olharem, sabe? Lulu, Eu acho que tem tanta oportunidade para a gente se amar. Lulu, Lulu, o Sandhu Chetri, um monge do Butão, ele também esteve aqui comigo num encontro, e ele falou uma coisa que eu adorei, que marcou profundamente. Ele falou, por mais difícil e dolorosa que esse momento seja, ele trouxe uma oportunidade para a gente parar de correr atrás desse Deus da produtividade, né? Produzir, 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 e quando você encontra os seus filhos, você encontra sem tempo ou paciência para estar com eles. E ele trouxe a oportunidade de a gente buscar não a produtividade, mas a grandeza, né? Como é que a gente começa a escolher quem é essa pessoa que eu quero ser? Qual é esse mundo que eu quero que meus filhos cresçam, né? Então, virar esse olhar, né? Eu passei por isso quando eu troquei o mundo executivo que eu vivi, né? De gerente corporativo, e eu passei por uma crise de abstinência, porque às vezes eu estava talvez até ganhando mais, talvez muito mais feliz em fazer o que eu queria, mas eu podia fazer talvez em 2 horas e não em 15, e eu sentia que eu estava produzindo bastante, parece que eu tinha uma crise com isso, né? E a gente parar para refletir que essa produção é o que está destruindo o mundo, né? É o que está destruindo as nossas conexões esse é a grande riqueza que a gente pode construir, que é o amor, né? De estar perto das pessoas, né? Então, eu com as minhas viagens no mundo, antes do Covid, eu estava em 19 países, eu estava viajando por 5 meses, escrevendo um livro, Follow the Sun, e fazendo um documentário com Adam, meu marido. O luto que eu estava vivendo, que eu estou vivendo ainda, é o luto da minha mãe, que a minha mãe, ela era uma amiga, ela era uma irmã chata, sabe? Ela era minha parceira, a gente tinha business juntos, a gente era, era uma coisa assim. Eu sou filha única. Você pode imaginar uma filha única com uma mãe assim, grudada, simbiótica? Era eu com a minha mãe. Então, meu luto não foi. Eu permiti que o meu luto fosse vivido em fases. Isso também é legal, sabe? Você não precisa viver o luto também todo de uma hora só, de uma maneira só. Você pode dividir ele em fases, né? Esse é a importância do luto consciente. Você controla o luto. Você fala, eu vou viver isso em fases. Vai ter fase que eu vou chorar, vai ter fase que eu vou comer chocolate. Eu não posso viver minha vida inteira chorando e comendo chocolate. Não vai me fazer bem, né? Vai ter uma hora que eu vou ter que sair. É a coisa do SPY, do físico. Eu tenho que viver o físico, eu tenho que caminhar, eu tenho que andar, eu tenho que me manter saudável. Mas eu e Adam, a gente viajamos 19 países. Ele vivendo o luto da irmã, ele perdeu um irmão ano passado, e eu perdi a minha mãe há 3 anos atrás. Você vê que eu ainda estou no luto da mãe, né? E ela era psicóloga, Linda Lislane Araújo, psicóloga, e eu estou sentada na cadeira dela, tá? Vou mostrar a cadeira. Essa era a cadeira dela. E como psicodramatista, antes de começar esse diálogo, eu falei com a cadeira vazia, ela me respondeu, né? Tive esse diálogo da cadeira vazia, estou sentada na cadeira, porque eu também aprendi a continuar amando muito
mesmo sem o concreto, né? Porque a gente vive no mundo newtônio, a gente precisa do concreto, né? Eu preciso desse anel, eu preciso, como você estava falando, do mundo produtivo. A gente está no mundo newtônio, mas a gente sabe também que o mundo quântico ele está se abrindo, ele está vindo, onde as conexões estão acontecendo, nós nos conectamos sem procurarmos um ao outro, né? Então existe também esse mundo espiritual, existe esse mundo essa questão que eu e o Adam nós vivemos, voltando nos elementos do Spire, que eu vou explicar no inglês, é S-P-I-R-I-E, né? Então, que é o espiritual, o físico, o intelectual, o relacional e o emocional. E nós trabalhávamos na medida do que a gente precisava se equilibrar, porque aí é que eu acho que a felicidade e o luto se integram. É quando a gente busca o equilíbrio e não os extremos, né? É quando existe uma sensação de equilíbrio. Aí eu estou equilibrada, eu estou feliz, eu estou produzindo na medida que eu posso, de uma maneira sustentável, porque produzir é bom, é gostoso, é criativo, faz bem, mas não de uma maneira insustentável, né? E aí a gente foi nesses 5 meses também vendo o luto dos outros, também vendo as perdas, como eles eram resilientes, como que o muçulmano, eu não conhecia muito a cultura muçulmana e eu quis entender mais essa cultura que me faltava. Eu conhecia a asiática, dos hindus, mas extremamente muçulmano não. Nós fomos para muitos países muçulmanos. E essa questão do que a gente acha que é luto e que o outro não é. Entendeu? Que isso também é uma coisa muito interessante. O que a gente acha que o outro não tem, que aí vem a nossa projeção, mas o outro está bem. Às vezes o outro está bem melhor do que a gente. Quantas vezes eu viajei para países de terceiro mundo que eles não tinham nada e estavam muito melhores do que viver num país onde todo mundo tem tudo, ar-condicionado, isso, aquilo. E os africanos estavam muito felizes, porque eles se tinham, né? Eles se tinham. Eles moram em vila, porque eles falam um com o outro. E hoje em dia a gente está vivendo uma solidão muito grande. Então, voltando a essa viagem, foi uma viagem de 5 meses, se chama Follow the Sun, e eu e Adam trabalhávamos aquilo que nos faltava. Então, para mim, era o físico, que intelectualmente eu venho estudando muito, terminei uma formação agora da psicologia budista, estudando demais. Mas o físico, não. Eu não estava me exercitando como eu precisava. Então, toda oportunidade que eu tinha para andar, subir escada, pegar peso, levar, de uma forma natural, que o Tal fala muito isso também, né? O físico não é a ginástica. O físico é como você vive o seu corpo no dia a dia também, da forma natural, como você faz uma opção entre ficar no sofá ou tirar o cachorro para andar, né? Essas opções que a gente faz no dia a dia. E eu fiz uma coisa que foi chamada Via Ferrata, eu fiz em Oman, eu me desafiei, eu fui andar numa montanha, numa lateral de montanha, com muita pedra e muito abismo, e eu fiquei uma só com a montanha e eu me desafiei, sabe? E fiz sozinha. Meu marido teve medo, e ele é o super atleta da família, não fez, eu fiz sozinha para me desafiar, para puxar essa coisa de mim. No dia seguinte, eu levei um tombo, andando. Ralei meu joelho, ralei a perna, sangrou, eu chorei. Mas eu fiz uma coisa que eu ensino na Positiva. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos embora para a vida. Minha mãe faleceu, mas eu estou viva. Mas ela não está eternamente morta,
porque o espírito dela está vivo e eu estou em contato com esse espírito, ou com os meus valores, ou com o meu amor, ou com o que ela me ensinou. E assim é para quando a gente perde um marido, ou quando a gente perde até um filho, você vê essa pessoa que perdeu 5 ou 4 filhos, entendeu? É a dor maior do mundo? É. Jesus morreu antes. Veja Nossa Senhora aí como exemplo para a gente, para a humanidade, de uma mãe que perdeu um filho. É uma realidade dolorida? É uma realidade dolorida. Vai doer? Vai doer. Mas existem momentos e pequenos momentos de felicidade que vão brotar. Às vezes, numa conversa com um amigo que te fala uma besteira e você cai na risada que você não estava nem esperando rir, né? Ou numa pessoa que te dá uma flor, ou você mesmo sair para fora e ver que existem borboletas ainda na terra. Tem muita coisa boa para a gente ver. Agora, eu sou uma terapeuta que eu vejo o holístico. Eu quero saber como essa pessoa está balanceada, com nutrição, entendeu? Como é que essa pessoa está balanceada espiritualmente, como essa pessoa está balanceada no ramo de relação. Adam expandiu as relações dele, fez o exercício de expandir as relações depois da perda da irmã. Adam expandiu a parte espiritual dele, a gente estava em Varanasi, ele participando do Ganges, da cerimônia, criou uma cerimônia, né, para colocar as lembranças, as ashes da irmã. Então, assim, a gente vai vivendo e não vivendo um mundo de televisão ou de Hollywood. Que eu acho que esse é o problema, Henrique. Acho que o problema é que a gente assiste muita televisão e muito Hollywood, e aí a gente acha que o que passa na telinha é a vida que a gente tem que viver, né? O Tal Ben-Shahar fala muito isso, ele coloca do amor hollywoodiano, né? Que parece que, de repente, tem aquele conflitozinho no começo e no final, felizes para sempre. E é lá que o amor começa, né? No final do filme é onde o amor e o grande conflito e a grande construção começa, né? Não acabou nada, não tem para sempre, né? E é um grande mito sobre felicidade também, né? Que, poxa, será que um dia eu vou conseguir ser feliz? Quem sabe você pode começar a observar quais são as escolhas que você faz cada santo dia, que pode deixar você 1% mais contente, que pode fazer você se sentir 2% mais corajosa, como você foi quando decidiu enfrentar aquela montanha e fazer aquela caminhada, né? Então, como passamos nossos dias, já dizia a Annie Dillard, é como vivemos nossas vidas, né? São as pequenas escolhas aqui e agora que vão construir um pouco mais de bem-estar e felicidade ao longo de toda a vida, vivendo a vida como ela é, vivendo o luto, vivendo todas as experiências, né? Todo esse arsenal de emoções que a gente experimenta, né? Não um resultado, e agora pronto, né? Agora sim, agora eu cheguei lá, né? E chegar lá não existe. E também o luto, ele carrega o estigma, né? Da vergonha. As pessoas praticamente têm vergonha de ter luto. É uma coisa incrível. Porque se eu perco o meu trabalho, então agora eu estou com vergonha que eu perdi meu trabalho. Uhum. Se eu perdi o carro que eu comprei, eu tenho vergonha que eu perdi o carro. Entendeu? Uhum. As pessoas se permitem a viver o the shame, né? A vergonha de chorar muito. Eu chorei muito. Eu chorei em restaurante, eu choro em qualquer lugar, sabe? Você tem que ser um pouco sem vergonha, sabe? Ô Lu, deixa eu aproveitar. A gente tô adorando a nossa conversa, nosso bate-papo. Eu tive algumas perguntas aqui, se você me permitir, eu queria trazer para a gente tentar trazer um lado um pouco mais prático, né? A Priscila está colocando aqui, né? Como podemos auxiliar mais as pessoas hoje em dia a vivenciarmos esse luto coletivo de forma consciente, se permitindo ter os pequenos meios de felicidade? Então, na prática, né? O que a gente pode, de fato, fazer, já que está todo mundo vivendo esse luto coletivo, como é que a gente vive ele um pouquinho melhor, né? Traz um pouquinho mais de consciência para isso e tenta extrair um pouquinho de bem-estar nesse meio tempo? O que você sugere como uma, talvez duas ferramentas aqui? Então, primeiro, a gente não pode comer uma pizza grande de uma vez só. A gente tem que comer em pedacinhos. Uhum. A gente não pode ajudar todo mundo. Não dá. Sabe? Tirar um pouco também dessa coisa do que eu chamo do complexo de herói. Uhum. Da heroína, do herói que quer fazer tudo. Não dá. Então, uma coisa é fazer um ato
Primeiro de gratidão, né? Que eu acho que a gratidão é uma ciência também totalmente separada, que já é comprovado que muda totalmente a sua parte química e física, biológica do seu corpo, quando você está em estado de gratidão. Dá um telefonema para uma pessoa que está sozinha, sabe? Faz coisas simples. Porque, às vezes, quando você tenta também fazer uma coisa muito grande, você também fala, eu sou incapacitada. Então, aí você já começa a ficar frustrado, já não dá. Coisas simples. Eu escolhi alguns amigos que eu sempre falo toda semana. Como é que você está? Você precisa que eu leve alguma coisa? Eu sei que você gosta daquela comida, vou deixar na porta, sabe? Coisas simples. Eu acho que também porque a gente está fraco energeticamente e a gente não pode abaixar a nossa imunologia. Então, esses atos heróicos, a gente tem que tomar um pouco cuidado com esses atos heróicos, né? Então, fazer coisas simples. Uma é respirar. Aprender a respirar, né? Porque não é só realmente o in and out do ar, é saber respirar. Outra é atos de gratidão. Ligar para uma pessoa e dizer... Eu liguei para uma pessoa, eu não sei se ela está assistindo, a Neide, ela cuidou de mim quando eu era criança, e eu resolvi ligar para ela e dizer, Neide, oi, obrigada, você cuidou de mim, que legal. Ela falou, você me fez feliz. O que eu posso te ajudar nesse momento? Né? Eu não sei. Então, às vezes também não é escolhendo o que a gente quer ajudar, é perguntar para as pessoas que tipo de ajuda você quer. O Lu, e uma outra coisa que eu acho que é fundamental nesse momento, né? Para muita gente vai ser muito mais fácil fazer isso, ligar para um amigo e perguntar que ajuda ele quer e ouvir o que ele tem a dizer e de fato se conectar e estar presente para esse amigo. Só que às vezes a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Então praticar autocompaixão também, né? Naquele dia que você não conseguiu produzir, que o dia foi ruim, que em casa o clima tá difícil, porque você já tá 3 meses com a sua esposa, com o seu marido em casa, com a criançada correndo na sala, com aquela casa bagunçada. Naquele dia que você tá ruim, que você tá mal, você dá o direito de ir pro quarto, talvez assistir um filme sozinho no quarto, ou fazer uma caminhada sozinho, e olhar para você e falar assim, tá tudo bem, minha casa tá A uma gente, bagunça, a, gente não se dá, a gente não se dá o carinho que merece. É mais fácil a gente dar para o outro, né? Mas se você, assim, é um estudioso de história, eu sou muito estudiosa de história da arte, principalmente. Você vê que os grandes pintores, eles nunca tiveram muito dinheiro, né? O dinheiro sempre ficou para depois. E tiveram muitos pintores que tiveram que queimar suas próprias artes para queimar, para ter o fogo, né? Então, às vezes, você tem que queimar sua própria arte para se aquecer. Lindo isso. Sabe? O ato egoísta é manter a arte na parede, o papel na parede, porque o outro acha que é lindo. A outra é dizer, não, eu vou pegar essa arte e vou queimar, eu vou me aquecer, sabe? Então, essa coisa do respirar é uma coisa que está muito in agora, porque foi a última palavra do George Floyd foi I cannot breathe, né? I can't breathe. Eu não posso respirar. Mas nós podemos. Então, sim, o banco vai estar mais vazio, talvez a comida não vai ser a mesma, ou talvez a gente vai ter que cortar coisas. Mas se a gente puder respirar, gente, já é muita coisa. É muita. A gente não pode tomar for granted, né? Eu não sei como é que a gente fala. Tirar como garantido, né? Não, a gente está aqui, sabe? Agora, já que está aqui, vive a vida como ela se apresenta, mas também cria e co-cria. Sabe? É um momento de fazer música, é um momento de fazer peça de teatro, é um momento de cantar, é um momento de cantar dentro do chuveiro, fora do chuveiro. Tem tanta coisa. É momento de fazer um bolo de fubá, sentir o cheiro do fubá, daquele, sabe? É um momento de sentar junto com quem você pode sentar junto. Compartilhar, porque é isso que a gente fala, é o luto compartilhado. Existe o luto coletivo, existe o luto compartilhado.
Uhum. Eu tive uma experiência muito interessante no Haiti, porque eu fui convidada para ir para o Haiti logo depois do primeiro earthquake. Moto. Como é que é earthquake? Terremoto. Terremoto. Eu cheguei lá, eu nunca vi aquilo na minha vida. Todos os militares de todos os lugares do mundo eram uma zona de luta, war zone. Os prédios todos colapsados. A pessoa tinha perdido a perna, a pessoa tinha perdido a família, os amigos, a pessoa tinha perdido tudo, e as crianças também. Eu fiquei responsável pelas crianças. E respondendo àquela pergunta anterior, como é que a gente faz para ajudar, né, para integrar? Eu não escolhi 10 crianças, eu escolhi uma. Você trabalha com um pequeno primeiro. Senão você não dá conta, sabe? Aí, se é uma que você tem, você faz bem feito. Né? Seja um amigo que você esteja compartilhando essa questão, já está ok. Né? Para a gente não colocar mais culpa, mas Uhum. eu tenho que, e pressão, né? Uhum. Senão não é sustentável. E sem esquecer de você, né? Então, ajudar o outro vai ser bom, porque vai voltar para você essa ajuda, mas com leveza, né? Com um pouco mais de... E essa coisa do perdão, né? Eu acho que é uma coisa que o luto passa muito, essa coisa da gente se perdoar. Porque a gente sempre tem o papel do sobrevivente, que a gente está aqui, e a gente tem a culpa, e a gente tem essa questão de também ter o seu self-forgiveness, e dizer, sabe, eu tenho que me perdoar, porque senão você vive numa relação de sabotagem, sadomaso, com você mesmo, e você não se permite a ser feliz. Uhum. Eu sei que a minha mãe, a única coisa que ela queria para mim era ser feliz. Então, para mim, não ser feliz não é opção. Eu não tenho essa opção. Uhum. Então, para mim, essa questão da felicidade é uma questão muito importante, porque eu acho que a gente está aqui, como o Toll fala, é o nosso direito. Uhum. Nós temos o direito de ser feliz. Uhum. Se perdoar, sim, porque a gente, sabe, porque eu não passei tanto tempo, porque eu não fiz isso, porque eu não curei, porque eu não procurei o melhor médico, porque eu não estava na hora, porque é muitas coisas que o cognitivo espalha, né? E se dá esse amor próprio, cuidar do outro. E eu ia falar uma coisa importante, o aprendizado do luto. Nas religiões, cada um aprende a viver o luto de uma maneira diferente. Nós não vivemos o luto da mesma forma, porque se você aprender a viver o luto dentro de uma religião que faz você vestir um preto, né? Hoje você vai para a Grécia, você vê muitas mulheres vestidas de preto ainda, né? E por muito tempo. Então, esse é um luto cultural, é um luto que Uhum. foi aprendido. Você já vai para Gana e você já vê, inclusive os caixões na Gana são todos talhados com forma de coisa que a pessoa mais gostava. Então, se ela gostava de um carro, o caixão é um carro. Se ela gostava de sei lá do que, um sapato bonito, era um sapato bonito. Eu comecei nessas viagens todas, que eu viajo extensivamente há 30 anos, né? Então, eu comecei a ver que cada um tinha uma maneira de ter luto. O taoísmo, ele na hora que está fazendo luto, né, cremando a pessoa, fazendo o enterro e tudo mais, eles têm barco, têm dinheiro falso, porque eles acham que quando chegar na outra vida, a pessoa precisa de tudo que está aqui. Então, eles são até bem materialistas. Então, essa questão de julgar o luto não rola, né? Porque cada um, como eu disse, vai achar a sua maneira melhor. Mas a parte cultural influencia, sim. E quando eu perdi o meu pai, eu sou católica, apostólica romana, eu falei, eu não vou viver esse luto da forma que eu aprendi.
eu vou viver um luto mais leve, eu vou viver o luto como os asiáticos, eu vou celebrar meu pai, ele vai ser meu ancestor, e eu vou honrar as coisas que eu quero dele, porque eu não vou perder essa relação. E muitas vezes na minha história de família era uma coisa de não falar da pessoa que morreu, né? Então a gente não fala. Então aí começa, eu sou uma pessoa, como eu te falei, que eu quebro um pouco porque eu não me conformo, eu quebro um pouco essa dinâmica, então eu falo muito, eu celebro muito, não só as coisas que a pessoa tinha positivamente, mas também as coisas que as pessoas fizeram ou machucaram. Que a gente também não pode criar um mito, né, da pessoa que faleceu. A pessoa era maravilhosa, mas também não era. Né? Tem muita... Aí é que eu acho a beleza do positivo. É poder olhar para as emoções todas, trazer as emoções positivas, para se autorregular, para que haja um balanceamento, para que haja um equilíbrio e para que a gente possa viver melhor. Lindo, Lu. Lu, eu vou dizer o seguinte para você, se dependesse de mim, a gente ficava aqui até mais ou menos meia-noite de hoje, que tá uma delícia falar com você, a sua experiência, a sua jornada de vida, um negócio lindo, e o seu conhecimento é impressionante. Então, o que eu quero te pedir é o seguinte, vamos fazer mais lives como essa em outros momentos, trazer esse e outros assuntos, um pouquinho mais esse seu conhecimento. Por enquanto, lives, daqui a pouco um presencial mesmo, quem sabe a gente consegue, um dia que você estiver aqui. Mas, de novo, eu queria continuar muito mais tempo, então vamos combinar de fazer outras, tá? Para a gente poder fazer isso. Queria mandar um beijo para todo mundo que esteve aqui hoje, querido, no coração. E terminar com um tema, a esperança. Isso. Tá? Maravilha. Termine com a esperança, porque a gente não pode perder a esperança. E eu quero conectar a esperança com gratidão, né? Com gratidão de todo mundo que está aqui, todo mundo que ficou essa hora com a gente, nos ouvindo. Tenho certeza que está todo mundo frustrado de eu estar encerrando por causa da hora, mas fiquem sabendo que a gente vai fazer mais. Eu vou convidar a Lulu para estar com a gente de novo. Então, Lu, gratidão absurda por ter te conhecido, por você ter aceito estar aqui, pelas palavras lindíssimas que você trouxe, por essa conexão entre nós que eu sei que só começou e a gente vai fazer muita coisa junto ainda, pela imersão do Tal Ben-Shahar, que eu vou estar com você no ano que vem, então faça um negócio muito legal, porque eu vou estar junto e quero muito experimentar esse processo. Obrigado demais, foi sensacional estar com você. Que bom que eu não tive que te traduzir, porque eu consegui estar 100% conectado e vivendo o que você passou aqui hoje. Então, obrigado a você, obrigado a todos que estão aqui, viu? 2 pessoas eu quero agradecer. Uma é minha tia, Maria das Graças, e uma é meu tio Douglas, tá? Porque eles assumiram o papel de pai e mãe para mim, no momento que eu tinha perdido já os meus pais, e eles estão presentes hoje comigo, e eu queria muito agradecer esse luto compartilhado. Então, muito obrigada por vocês estarem presentes. Rico, um grande prazer, e adorei conhecer a Pri, e amei vocês, já estou amando, não vejo a hora, e muita alegria para momentos de guerra. Não vamos deixar a peteca cair, hein? Isso aí. A Pri, Lu, só para você conhecer, ela é aluna e agora, esse ano, a partir desse ano, ela se tornou mentora do Certificado Internacional de Psicologia Positiva, e eu vou até conversar com ela aqui e com você. Quem sabe você não vem na próxima imersão do CIP para estar com a gente aqui, para participar e experimentar isso com a gente. Vamos combinar. Já que você viaja muito, vem viajar para sua terra natal. Vamos fazer um evento nosso aqui. Não vejo a hora. Maravilha. Gente, segura na mão de Deus e vai, porque a gente está juntos, tá? Muito, muito obrigada por tudo. Amo o meu Brasil, amo vocês e muita paz para todos nós, tá? Beijo grande. Gente, obrigado demais do fundo do coração. Quem não segue ainda, quem não nos segue no YouTube, por favor, dá um clique aqui, tem um monte de botão aí para seguir, para curtir, para ativar o sininho. Ativa tudo, que aí quando a Lulu voltar, vocês vão receber o aviso de primeira, tá bom? Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês aqui. Quem tá gostando, compartilha e chama todo mundo, porque essa quinta-feira, dia 11, às 7 da noite, quem vai estar comigo vai ser ninguém menos do que o Dr. Ryan Nimick.
é um dos maiores nomes especialistas no assunto forças de caráter. Ele vai estar comigo quinta-feira, então conto com todo mundo aqui de novo. Convidem todos os seus amigos. Esqueci, mas não esqueci, tá? Meu filho, Matheus. Matheus é, assim, o sol da minha vida e eu sou, assim, apaixonada por ele. Eu não sei se ele está me vendo, mas eu também não posso te agradecer, que esse é um filho que só me dá carinho e amor, e eu, assim, eu não posso esquecer de falar do Matheus, tá? Perfeito. And I want to thank Adam. He's here too. Thank you for being with us here this morning. Thank you, Adam, so much. I hope I can meet you very soon. Gente, um beijo grande. Beijo grande. Obrigado, viu? Um abração a todos. Tchau.